Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez conectados online para mais um encontro no final desta semana. Foram 8 dias juntos, através da internet, estudando a Palavra de Deus, nos preparando para a volta de Jesus nesse momento de crise. Se você não teve, por acaso, a oportunidade de assistir todas as mensagens, elas ainda estão disponíveis na página do Facebook da nossa igreja. Então você pode entrar ali, dar uma olhadinha e compartilhar aquele sermão, aquela mensagem, aquele estudo que você acha mais relevante, importante, com parentes, amigos, com quem você quiser. Eu vou colocar também depois estes sermões, talvez hoje ou amanhã, na minha página do YouTube e no meu canal no YouTube. E aí você pode compartilhar dali também, pastor.ricardo Pereira. Você pode encontrar ali e assistir os vídeos e compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas através dessa mensagem ou das mensagens que foram apresentadas nessa semana. Nós estamos tratando de assuntos que têm a ver com o preparo para os eventos finais que acontecem nesse mundo antes da volta de Jesus. Ontem foi muito importante, eu acredito, para a maioria de nós que não tem muito conhecimento ainda sobre a necessidade, a realidade de se sair das grandes cidades, morar em pequenas cidades, depois sair para o campo mesmo, para o interior, e posteriormente, no final, nós vamos precisar ainda sair desses lugares e nos escondermos. Esse é um estudo profético muito importante que você precisa fazer, você precisa conhecer, para estar preparado com a sua família, com os seus amigos, com a sua igreja. Então, vale a pena estudar, conhecer esses assuntos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito polêmico e muito interessante, que tem tomado conta das igrejas, pastores e membros que têm estudado e ouvido muita crítica, muitas pedras são atiradas em pessoas que receberam esse rótulo de perfeccionistas. O que é esse perfeccionismo e quais são as ideias envolvendo o perfeccionismo e aqueles que defendem e aqueles que são contra. Então, o que eu pretendo fazer hoje é um estudo na Palavra de Deus e apresentar algumas ideias para nós entendermos e tomarmos uma posição a respeito disso, para que fique claro. Eu acredito que é um grande engano do inimigo de um lado e do outro. Um engano para aqueles que estão sendo iludidos com a questão do perfeccionismo de uma maneira errada e também por parte da igreja que tem rotulado essas pessoas e colocado dentro da mesma gaveta outros pontos importantes relacionando com um perfeccionismo negativo e desprezando verdades bíblicas que deveriam ser abraçadas pela igreja. Então, antes de abrirmos a palavra de Deus e começarmos essa conversa, vamos mais uma vez orar e pedir a bênção dele e a presença do seu Espírito. Querido Deus, obrigado pela semana que tivemos, por mais um sábado, pelo privilégio que temos de estar na tua presença e pedimos que nos dê iluminação do céu, sabedoria e discernimento para estudarmos um assunto tão polêmico, complicado, difícil, que tem, no meu modo de ver, enganado pessoas e fazendo com que elas desprezem as tuas verdades. Nos abençoe nesse momento, toque-nos com o teu poder, o teu amor, nos dê a tua misericórdia e graça. Esteja conosco neste encontro, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, você já deve ter ouvido esse termo. Você já deve ter escutado alguém pregando a respeito ou ouviu alguém falando a respeito do perfeccionismo. Perfeccionismo, num termo geral, é uma coisa que eu acredito que não é uma qualidade, mas um defeito. Uma pessoa perfeccionista, ela se torna insuportável. É difícil trabalhar com ela, é difícil lidar com ela, é difícil se relacionar com ela. Se você se casou com uma pessoa perfeccionista, você deve saber muito bem o que eu estou dizendo. O perfeccionista, ele ou ela, exige muito de si mesmo.
e nunca está satisfeito com o resultado do seu trabalho. É algo aparentemente positivo, porque a pessoa sempre está procurando melhorar e ela quer atingir a perfeição, o que nesse mundo é impossível. O problema vem quando a pessoa que é perfeccionista e que é tão exigente consigo mesma acaba exigindo muito dos outros e começa a cobrar muito das outras pessoas ao seu redor e quer perfeição também naqueles que estão ao redor. Então vamos entender uma coisa, no sentido espiritual da palavra e no sentido comum, corriqueiro da palavra também. Nesse mundo em que vivemos, não existe perfeição. Não há. Não tem como. Então, quando construímos alguma coisa, fabricamos alguma coisa, temos um plano, um projeto, qualquer coisa que nós fazemos, ela pode até chegar perto de um ideal, ou pode atingir os objetivos que nós tínhamos, mas não é perfeito. Não existe nada perfeito. Algumas coisas que o ser humano criou, a gente pode dizer que chegou bem perto da perfeição, ou do ideal, daquilo que seria o melhor para aquilo. Mas não é perfeito. Uma coisa que as pessoas têm muito medo, em geral, é viajar de avião. Muitas pessoas têm esse medo. Porque se falhar, é o fim. Não tem muito escape. Mas a aviação e a tecnologia nos aviões é algo que chega perto da perfeição. Veja que quando não estávamos nessa coisa da quarentena e tudo isso que está acontecendo no mundo, nós tínhamos em torno de 300 mil voos a cada instante no mundo. Imagine. Hoje não, mas nesse momento haveriam 300 mil aviões no céu. Quantos deles caem? Quantos deles não cumprem o seu objetivo de sair de um ponto A, voar e chegar no ponto B? É raríssimo. Então, é uma coisa que, se você calcular quantos milhões de voos acontecem durante um ano e quantos aviões acabam tendo uma falha, é um aparelho quase perfeito. Mas não é perfeito. É quase. Então, nesse mundo, nós temos essa questão. Agora, qual é o seu conceito de perfeição na vida espiritual? Aí tem gente que vai dizer assim, bom, então uma pessoa perfeita é uma pessoa que não peca. E aí entra a questão do pecado. Mas vamos pensar sobre o que é pecado e o que é erro. Veja, muitas coisas que nós fazemos são erradas, mas não são pecado. Nós cometemos erros, mas não é pecado. Nós nos enganamos, nós fazemos coisas que de repente não era o planejado, mas não quer dizer que isso é pecado. Por exemplo, você pode dar um esbarrão em alguém sem querer ou pisar no pé de alguém. Você cometeu um erro, mas é pecado? Se você fizer intencionalmente, pode ser que seja. Mas se foi sem querer, não é. Pode cometer um erro muito grande. Alguém está em público, estão apresentando alguém e você troca o nome da pessoa e diz um outro nome. É um erro que você cometeu, mas não é pecado. A não ser que você faça de forma intencional. Então, já aconteceu de você estar com um amigo, uma amiga, que teve um relacionamento com outra pessoa durante algum tempo e agora está com um novo parceiro, uma nova parceira. E você vai se referir à pessoa e menciona o nome do anterior. Isso acontece, é embaraçoso, é um erro, mas não quer dizer que seja pecado. Então veja, tem muita coisa nessa vida que nós fazemos que são erros. E isso mostra que não há perfeição. Não tem perfeição, ninguém é perfeito. Mas não quer dizer que seja pecado. Então é preciso fazer uma distinção, espiritualmente falando, o que é pecado. Bom, existem dois conceitos de pecado. E se você quer aprender sobre isso, aí eu recomendo um livro fantástico de um grande escritor da nossa igreja chamado George Knight. Então está aqui o livro e o título dele, em vez de estar nesse sentido, né, ele está nesse sentido. Então olha só, George Knight está dizendo o quê? Eu costumava ser perfeito.
Então, George Knight, aqui nesse livro, ele fala sobre o perfeccionismo e como ele queria ser perfeito. E ele começou a entender que nunca alcançaria essa perfeição que ele tinha em mente. Mas a questão do pecado e vitória sobre o pecado é uma outra questão. Então, um cristão perfeito é um cristão que não peca. Bom, vamos refletir e pensar um pouquinho a respeito disso. O cristão é alguém que não tem por hábito pecar. Um cristão verdadeiro, ele não tem vícios na sua vida. E aí nós vamos dar uma olhadinha em alguns textos bíblicos, para nós entendermos que a palavra de Deus fala a respeito disso. Deus pede de nós algumas coisas, como cristãos. E ele explica como fazer, como chegar lá. Muitas vezes a falha dos cristãos é realmente não viver a mensagem que prega. E por isso há tanta descredibilidade quanto ao cristianismo e mesmo entre os cristãos. Porque nós pregamos uma coisa e vivemos outra. Então essa falha muito grande traz dificuldades no processo da santificação. Então veja o que diz 1 Pedro 1, 14 a 16. Abra sua Bíblia lá no finalzinho, um pouco antes de Apocalipse. 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos 14 a 16. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Quando você era ignorante, não sabia a verdade, não conhecia, você tinha ali algumas paixões do pecado. Então, não se amoldeis e não se conformeis com isso. Pelo contrário, verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus pede de nós santidade. E ele diz, eu sou santo, e eu quero que você, meu seguidor, meu filho, minha filha, seja santo também. A pergunta é, Deus pediria algo impossível de nós? Por que ele pediria algo que não é possível acontecer? O que é ser santo? Santo é aquele que pertence a Deus. Santo é algo que tem a presença de Deus. Então, todas as vezes que nós vemos na Bíblia algo que é santo, é porque Deus está presente. Então, o sábado, Deus santificou. Então, ele está presente nas 24 horas desse dia. Sempre que nós vemos Deus tornando algo santo, ou santificando algo, é porque ele está presente. O exemplo clássico é nós pensarmos em Moisés, que chegou perto da sarça ardente, e Deus disse para ele o quê? De dentro do fogo, tire as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. Não era santo até a sarça estar ardente, ou seja, Deus estar ali. E depois que Deus foi embora, deixou de ser santo. O que fazia aquele lugar santo era a presença de Deus. Então, quando Deus diz sede santos, ele está dizendo para você, tenha a minha presença na sua vida constantemente. Que eu esteja em você o tempo todo. Isso é santidade. Isso é ser santo. É estar na presença de Deus continuamente. Por isso eu mencionei durante essa semana, se eu não me engano, quinta-feira, que Noé andava com Deus. Abraão dizia, o Deus em cuja presença eu ando. Enoque andava com Deus. O que quer dizer isso? Essa expressão quer dizer estar na presença de Deus continuamente. Isso é santidade. Agora, veja bem. Deus, onde ele está, o pecado não pode estar. E onde o pecado está, Deus não está. Deus e o pecado não coabitam. Deus e o pecado não estão presentes ao mesmo tempo. Uma maneira de entender isso é através de uma simples ilustração. Na Bíblia, e mesmo na nossa compreensão, nós entendemos que Deus é luz. Quando a luz chega, o que acontece com as trevas? Desaparecem.
Trevas, na realidade, não existem. As trevas são o resultado da ausência de luz. Então, se há luz, não há trevas. Se há trevas, é porque não há luz. Os dois não coexistem, não tem como. Veja, a mesma coisa com o frio e o calor. O que é o frio? Frio é uma coisa que não existe. Não existe frio. Frio simplesmente é a ausência de calor. Quando o calor vai embora, o frio aparece. Por isso que dizem que o frio absoluto, se eu não me engano, é 276 graus Celsius abaixo de zero. Imagina que frio é esse. Quer dizer que quando nós estamos no avião, lá naquela altitude, está 50 Celsius abaixo de zero, ainda tem calor. A luz do sol está lá. Está muito frio para um ser humano, 50 abaixo de zero, mas ainda tem calor. O que é o frio? A ausência de calor. Onde tem calor não tem frio, o frio desaparece. Ele simplesmente se manifesta com a ausência do calor. As trevas aparecem como a ausência da luz. O pecado, ele só aparece como a ausência da presença e do amor de Deus. Então você tirou Deus e o seu amor, o pecado está ali. Ele aparece. Deus está presente, o seu amor, não tem pecado. Não existe pecado. Então, eu vou colocar aqui algumas ideias que eu tenho e vou compartilhar ideias de outros. Vamos dar uma olhadinha em 1 João 2, verso 1. Aí você vira algumas páginas da sua Bíblia, depois de 1 Pedro, 2 Pedro, aí você chega em 1 João. Veja o que diz aqui. 1 João 2,1 diz assim. João agora, ele chama os discípulos de Jesus de filhinhos, porque ele já era um vovô quando escreveu aqui. Ele diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Gosto muito desse texto, porque veja bem a maneira que João escreveu. Ele diz, eu escrevi tudo isso aqui, aí você lê o capítulo 1 de 1 João, falando sobre o arrependimento, sobre o perdão. E ele diz, eu estou escrevendo isso aqui para vocês não pecarem. Mas se pecar, não tem problema, tem um advogado no céu defendendo você, Jesus Cristo. Ele não disse, meu filhinho, minha filhinha, você que é cristão, seguidor de Cristo, você que é um discípulo de Jesus. Quando você pecar, Jesus vai defender você. Eu não disse quando. Porque quando pressupõe que vai acontecer. É normal, natural, então quando você pecar, tem alguém que te defende. Não, ele diz se. O se é condicional. Pode acontecer ou pode não acontecer. Não é necessário que aconteça. Se pecar, tem solução para o problema. Mas pode ser que não peque. Vamos desenvolver um pouco mais essa ideia com alguns textos bíblicos. Veja que Jesus veio resolver o problema do pecado. E eu não tenho que ser perfeito no sentido de não peco mais para ser salvo. O caráter de Jesus é moldado na nossa vida, mesmo ainda quando somos pecadores e cometemos pecados. A natureza pecaminosa está em nós, e esse livro de George Knight é muito bom explicando o que é pecado e o que são pecados. Nós cometemos pecados porque somos pecadores. Nós vamos continuar sendo pecadores até a volta de Jesus. Mas isso não nos obriga a cometermos pecados, porque somos pecadores. Ninguém é obrigado a pecar porque é pecador. Vamos desenvolver um pouquinho mais essa ideia. E aí você vai entender por que tem tanta confusão nesse negócio de perfeccionismo. 1 João 3, verso 6, na página seguinte, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. O que está dizendo aqui? Quem conhece a Jesus não vive pecando. Não peca. Todo dia, o tempo todo, com vícios que não consegue largar e abandonar. Quem faz isso não conhece Jesus. Não viu nem conhece. Se diz que é cristão e vive pecando, é da boca para fora. Não tem relacionamento com Jesus. Não tem.
Não existe desculpa para o pecado. Jesus venceu, como eu já falei essa semana, e nós recebemos a sua vitória. E com essa vitória nós vencemos o pecado. Deixo de ser pecador? Não. Continuo sendo pecador. Vou continuar sendo pecador até a volta de Jesus? Sim. Existe a possibilidade de eu pecar o tempo todo. Então por isso eu vou pecar? Não. Mentira. A vitória sobre o pecado não é só possível, mas ela é real e verdadeira. Onde está Jesus, não há pecado. Se Jesus está na sua vida continuamente, não há como pecar. E eu vou mostrar isso para você e vou provar para você com um texto bíblico. Então, eu acredito que nós podemos ser perfeitos em Cristo. Isso quer dizer que nós não vamos cometer pecados? Não quer dizer isso. Nós não cometemos erros? Não. Erro é uma coisa que existe nesse mundo, mas nem todo erro é pecado. Porque não é perfeito, não há perfeição. Então nós vamos cometer erros. Isso não quer dizer que seja pecado. Agora, pense no seguinte. Não importa o pecado que você cometeu. 1 João 1, verso 9 diz, se você confessar o seu pecado, Deus vai perdoar qualquer pecado e purificar de toda injustiça. No momento em que você, com humildade e sinceridade, se ajoelha diante de Deus e pede perdão a Ele pelo seu pecado, em nome de Jesus, recebendo sobre você o sangue de Cristo que foi derramado no Calvário, os méritos do sangue de Cristo derramado no Calvário, para lavar você de toda a mancha do pecado, de toda impureza. A Bíblia diz que você sai daquela oração branco como a neve. Nesse momento, não é você, mas é a justiça de Cristo que foi imputada em você. Você vestiu a vestimenta de Jesus. A justiça dele está sobre você. Quando Deus olha para você, ele não vê você, ele vê Jesus. Nesse momento, você é o quê? Para Deus? Espiritualmente falando. Perfeito. Você é pecador, você corre o risco de cair em uma tentação e pecar, mas naquele momento você é perfeito diante de Deus. Agora você começa a caminhar com Deus. E você está caminhando com Jesus dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. E enquanto você permanecer segurando na mão de Jesus, você vai cair numa tentação e pecar? Não tem como, é impossível. Para que isso aconteça, você tem que deixar a mão de Jesus. Você largou a mão de Jesus, aí você cai na tentação. Porque você largou a mão de Jesus, o pecado que você vai cometer é uma questão de tempo, porque você já está em pecado. Você perdeu a conexão com Ele. E quantas coisas nessa vida, nesse mundo, na sua casa, no seu dia a dia, estão ali colocadas pelo inimigo para cortar essa comunhão com Jesus, com Deus. Para interromper a sua conexão com Ele. Para você deixar de ser puro, santo e perfeito, com o manto da justiça de Jesus cobrindo você. Então a gente tem que se livrar dessas coisas. Por isso que a conversa de ontem à noite foi tão importante. Sair para viver no campo é principalmente para trabalhar na nossa santificação. É para manter a conexão com Jesus e deixar de lado, para trás, as coisas que interrompem essa comunhão. Porque enquanto você tiver comunhão com Jesus, você não cai em tentação nenhuma. Agora, eu preciso nunca pecar para ser salvo? Não. Isso não é condição. Jesus já salvou você. Você aceitou a Jesus, entregou sua vida para Ele, você está salvo. E agora, porque você está salvo, você ama Jesus, se apaixonou por Ele, caminha com Ele todo dia, o tempo todo com Ele. Como João escreveu, se pecar, tem um advogado no céu, Jesus Cristo. Se pecar, pode acontecer. Então você está puro, santo e perfeito diante de Deus espiritualmente falando, com as vestiduras brancas de Jesus. Você caiu numa tentação, manchou. O que você faz em seguida? Se humilha e reconhece diante de Deus e peça perdão. O sangue de Jesus limpa você, purifica e no mesmo instante você volta a ser perfeito diante de Deus. Perfeito. O manto de Jesus cobrindo você. É pecador, posso pecar, mas eu fui perdoado de todo o meu pecado. Não tem pecado nenhum. Eu estou ali como um cordeirinho sem mancha. Porque Jesus é o cordeiro sem mancha. E Ele me substitui. Eu recebi, eu aceitei os méritos de Jesus no meu lugar.
Agora, vamos dar uma olhadinha em que diz 1 Coríntios 10, 13. Volte aí na sua Bíblia, algumas páginas, alguns livros, e vá até 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13. O que diz aqui? Bom, eu acredito na minha Bíblia. E eu acredito no que Paulo escreveu. Para mim isso aqui não é mentira. Deus revelou isso aqui. Está dizendo o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então não está para dizer assim, eu caí naquela tentação porque era sobre-humana. Não dava para suportar. Era impossível. Por isso eu caí. Veja, não há tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus não permite que venha uma tentação tão grande que você não possa suportar e vai ter que cair. Não, Deus não permite. Então, não há desculpa para o pecado. Porque se a gente chegar a essa conclusão e disser assim, não, tem tentação que não tem como não cair. Então qualquer pessoa que se perder no grande juízo final e estiver de fora da cidade santa, estiver olhando para dentro, vai dizer assim, olha, eu estou aqui porque as tentações que eu recebi foram insuportáveis. Não existe desculpa para o pecado. Veja o que diz a parte final do verso. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Qualquer tentação pode ser vencida. Qualquer uma. Qualquer vício pode ser superado. Porque Deus provê o poder suficiente para isso. Os méritos de Jesus, o que ele fez no Calvário, é mais do que suficiente para vencer qualquer pecado, para nos purificar dos pecados que cometemos, para nos libertar do pecado e para vencer qualquer tentação. Então, fica aí uma questão: o que é perfeccionismo? O que é ser perfeito diante de Deus? E é necessário eu ser assim? Não. Você já está salvo em Jesus, aceitou a Jesus como seu Salvador, você está salvo. Eu gostei muito que a Maísa Ribeiro falou na nossa igreja no passado. Salvação não é uma coisa que você conquista, ela é dada para você de graça. Mas é uma coisa que você pode perder, que você pode jogar fora. Então, uma pessoa que persiste num vício, em um pecado conhecido, e ela continua, e ela diz, eu nunca vou vencer isso, essa pessoa ela vai se perder. Porque ela não tem fé suficiente, ela não acredita no poder de Deus para libertá-la. Você já viu pessoas que abandonaram as drogas e nunca mais usaram drogas? Deus tem poder? Você conhece pessoas que fumavam 3 maços de cigarro por dia, abandonaram o cigarro e nunca mais fumaram? Deus tem poder para libertar. Pessoas alcoólatras que não conseguiam passar um dia sem tomar pelo menos um copo, uma garrafa de bebida alcoólica, seja ela qual for, abandonaram e nunca mais beberam. Deus tem poder. Da mesma forma que Deus tem poder para libertar essas pessoas, e elas nunca mais cometeram aquilo, tem gente que mente o tempo todo. É mentiroso e acredita nas suas mentiras. Deus é capaz de tirar a mentira da vida dessa pessoa para ela se tornar a mais verdadeira e honesta que existe e nunca mais mentir. E assim você pode pensar em qualquer pecado, em qualquer erro. Deus tem poder. Depende de nós. Veja bem, uma pessoa que é alcoólatra e ela não bebe mais, ela deixa de ser alcoólatra? Nunca. Ela vai ser alcoólatra até o último dia da vida dela. Mas ela é uma alcoólatra que não bebe. E aí as pessoas que participam dos Alcoólicos Anônimos, eles contam 18 anos, 5 meses e 28 dias. Essa foi a última vez que eu bebi. Nunca mais eu bebi. Cada dia é uma vitória. Eu não preciso fazer isso com pecado. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós vamos continuar sendo pecadores, mas nós não somos escravos do pecado. Não é porque eu sou pecador que eu sou obrigado a pecar. Eu tenho Jesus comigo para me dar a vitória, para ser vencedor, para superar e vencer isso. Como que eu consigo isso? Bom, então vamos a 2 Coríntios 3,18. Então você
vire aí algumas páginas para o próximo livro. Estamos em 1 Coríntios, vamos a 2 Coríntios, no capítulo 3, o verso 18. Preste muita atenção nesse verso. E diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Então todos nós, sem nada impedindo o nosso rosto desvendado, como um espelho, contemplando e olhando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, a imagem de Deus. Quando nós fomos criados, originalmente fomos criados à imagem de Deus. O pecado destruiu essa imagem, quebrou esse espelho. E agora, na imagem de Deus, nós somos transformados como pelo Senhor, o Espírito. Então, a obra do Espírito Santo na nossa vida é nos transformar à imagem e semelhança do caráter de Jesus, para nos tornarmos como Ele. Mas é preciso contemplar. É preciso passar 1 hora por dia, como diz o escritor Ellen White, contemplando Jesus, em comunhão com Ele, para eu me tornar semelhante a Ele. E se eu for semelhante a Jesus, estiver no amor de Jesus e caminhando com Ele, o pecado não é um hábito, não é um vício, não faz parte da minha vida. Ele pode acontecer como um acidente. Eu já contei isso e vou repetir, muitos talvez não ouviram. O pastor Alejandro Bullion, que eu não sei mais, mas se Deus quiser vai estar conosco na primeira semana de dezembro, por 4 dias, quem eu admiro muito, fez uma semana de oração quando eu estava no último ano de teologia no NASP, 1996. E eu me lembro poucas coisas das mensagens dele, dos sermões, já faz muito tempo, de 96 para 2020, passou bastante tempo. Mas eu me lembro de uma coisa que eu jamais, na realidade, vou esquecer. Jamais vou esquecer o que ele contou. Ele disse que ele estava tendo problemas, dúvidas espirituais. É difícil imaginar o pastor Bullion tendo dúvidas, problemas espirituais. Bom, mas ele tinha. E ele foi se consultar com um pastor, que ele não mencionou o nome, mas pelas características de onde morava e onde ele foi, nós podemos deduzir quem era o pastor. Ele conversou com esse pastor, e ele percebeu na conversa que as dúvidas dele, as incertezas, os problemas que ele estava imaginando que ele tinha, era coisa da cabeça dele. Ele viu que não tinha nada a ver. Oraram, terminaram a conversa, mas antes de sair ele resolveu fazer uma pergunta para aquele pastor, que era seu conselheiro, seu mentor, o pastor do pastor Bullion. E ele disse assim para ele: pastor, me diga uma coisa, por que é que quando eu estou aqui conversando com o senhor, a impressão que eu tenho é que eu estou conversando com Jesus? Quando eu escuto sua voz, parece que é a voz de Jesus falando comigo. Quando eu pego na sua mão, a sensação que eu tenho é que eu estou pegando na mão de Jesus. Aquele pastor disse assim para ele: meu filho, eu não sei do que você está falando. Ele falou: deixa eu reformular a pergunta. E aí ele perguntou o seguinte: pastor, quanto tempo por dia o senhor passa em comunhão com Jesus, orando, meditando, lendo a Bíblia, louvando, cantando? Aí aquele pastor aposentado parou, pensou um pouquinho e disse assim: olha, agora que eu estou aposentado, em torno de 6 a 7 horas por dia. O pastor Bullion disse o seguinte: já entendi. Quando a gente passa tempo com Jesus, quando estamos na presença dele em comunhão, não tem como não nos tornarmos como Ele. Aí a nossa imagem reflete a imagem de Jesus. A nossa vida reflete a vida de Jesus. Porque nós somos transformados pela contemplação. E esse texto que acabamos de ler diz exatamente isso. Que nós devemos contemplar essa glória de Deus, somos transformados de glória em glória, a semelhança de Jesus, para sermos como Ele. E uma pessoa que ama Jesus e anda com Ele o tempo todo, o pecado está longe da vida dela. Ela desvia do pecado. Você lembra as características de Jó? Jó era um homem temente a Deus, íntegro, reto e que se desviava do mal. O pecado estava ali, Jó ia para lá.
Ele se desviava, ele passava longe, ele não chegava nem perto da tentação, para não dar chance para a tentação. Era perfeito? Não. Era pecador? Sim. Mas não precisava pecar. Não precisa cair na tentação. Deus não manda, não permite que a tentação seja maior do que nossas forças. E Ele manda a libertação junto com, no momento da tentação, para nós vencermos. E quando nós vencemos, quem vence é Ele. É Ele que é glorificado através da nossa vitória. Lembra que nós lemos essa semana, no começo da semana, Romanos 16, 20. Em breve o Rei da Paz irá esmagar a Satanás embaixo dos vossos pés. Quem está com Jesus não tem grande tentação. Ela é pequenininha. E ela fica tão pequena que você esmaga ela, você pisa nela. Embaixo dos seus pés que Deus esmaga a serpente. A cabeça da serpente é com o seu pé. Satanás. A vitória é essa. Agora, vamos para a parte final, para nós entendermos essa confusão a respeito do perfeccionismo. Qual que é o problema com essa questão do perfeccionismo? Eu tenho um texto aqui que eu quero ler para vocês e tem um livro que eu quero mostrar. Então, estudos são feitos a respeito disso, muito se fala, pastores condenam, e com razão. Porque quão duro e difícil é nós ouvirmos uma mensagem de que nós temos que ser perfeito e Deus pede de nós perfeição. Que nós temos que viver uma vida sem pecado. E você tem que lutar para vencer o pecado. Isso aí é impossível. Então a vitória não é minha, não é sua. Eu não tenho que lutar para vencer o pecado, porque se eu for lutar eu já perdi, eu estou derrotado, eu sou pecador, o pecado está dentro de mim. A nossa luta é para permanecer conectado com Deus, é caminhar com Ele, é segurar na sua mão. Então, nós precisamos entender algumas coisas para evitar mal entendido, confusão e rotularmos algumas pessoas ou sabemos distinguir. Quem prega uma mensagem como essa realmente não está fazendo uma obra de Deus, dizendo que nós temos que ser perfeitos para ser salvo. Não, Deus veio salvar pecadores, Jesus veio para salvar os pecadores, Ele é perfeito. E Ele empresta para nós a sua perfeição, a justiça de Cristo, que é imputada a nós. O símbolo na Bíblia é uma vestimenta branca que nos cobre. Então não é vitória sua, não é minha, não é nossa luta. Nós não devemos lutar para sermos perfeitos. Nós temos que aceitar a perfeição de Jesus na nossa vida. Isso não é requerimento para a salvação. Agora, existem algumas confusões a respeito disso. Esse livro foi escrito justamente para tratar desse assunto. Tá aqui, essa aqui é a versão em inglês, o original foi feito em holandês, porque é um pastor holandês, foi presidente da nossa federação, ou conference, ou associação aqui na Bélgica, e ele diz aqui, em toda humildade, dizendo não à teologia da última geração. Esse é o título do livro. Fala sobre perfeccionismo. O livro todo, olha aqui, quantas páginas? 180 páginas, tratando do perfeccionismo. Então eu li esse livro, estudei, muito interessante, condenando o perfeccionismo. Qual que é o problema que eu tenho com isso? É a mistura de ideias e conceitos que são jogados todos na mesma gaveta e considerados a mesma coisa. Então aqui no começo do livro, ele coloca alguns pontos sobre o perfeccionismo. E ele diz que aqui está o fundamento desse perfeccionismo e são as coisas que deram origem a ele. Então diz aqui assim, a primeira coisa, existe um paralelo entre a purificação do santuário celestial e a purificação do templo da alma. Então o santuário celestial foi purificado, então nós aqui na Terra também somos purificados. Bom, em certo sentido, eu entendo que Deus fez uma purificação no santuário, começou em 1844, e na Terra a sua igreja começou a ser purificada da mentira, do engano. Então há uma purificação do templo na Terra. Por exemplo, quantos erros teológicos haviam nas igrejas protestantes antes desse período? Não se sabia a respeito, até mesmo, que estudamos na segunda-feira dessa semana, a questão da alimentação.
Os pastores da nossa igreja, eles bebiam bebidas impróprias, chá, café, eles fumavam cachimbo, charuto, e eles comiam carnes impróprias. Então, não tinha conhecimento a respeito disso. Os membros originais da nossa igreja eram guardadores do domingo, não do sábado. Eles eram metodistas, presbiterianos, batistas. E então eles guardavam o domingo. Veja, outras doutrinas mais, também com a questão da imortalidade da alma e outras mais, não estavam claras. Deus fez uma purificação sim na terra. Fez a purificação também do templo, que é o corpo, com a mensagem de saúde. Então, veja, há uma purificação do santuário celestial, mas também há uma purificação aqui na terra. Mas essa purificação, ele está dizendo que é um paralelo e Deus purificou também aqui. Bom, outro ponto que ele coloca aqui é que a última geração na terra, isso é ensinado por alguns da nossa igreja, vai ter que viver nos últimos momentos sem a intercessão do Espírito Santo, sem um mediador. Porque o Espírito Santo ele é retirado da terra, então não existe um mediador e não existe Espírito Santo. Jesus ele sai do santuário celestial, então não tem mediador. Então como vai viver sem mediador? Tem que viver sem pecar. Vai viver sem pecado essa geração. Então ele diz que isso deu origem a esse perfeccionismo. Bom, eu acho fantástico o fato de que o Espírito Santo ele vai ser derramado em porções diferentes sobre os filhos de Deus que orarem e pedirem. É chamado de chuva serôdia na Bíblia. É o batismo do Espírito Santo. Então, o livro de Apocalipse deixa bem claro que o Espírito Santo será retirado da terra antes da vinda de Jesus. E que o Espírito Santo estará agindo no mundo. Agora, eu vou estar preocupado com isso? Você vai estar preocupado com isso? Nós recebemos o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo pode ter ido embora do mundo, mas ele foi embora de mim? Da minha vida? Eu tenho ainda o Espírito Santo. Por que Deus vai retirar o Espírito Santo da terra antes da sua vinda? Então, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Jesus é o nosso mediador no céu? Sim. Ele vai sair de lá quando ele disser está consumado. Quando ele disser isso, não existe mais oportunidade de salvação para ninguém. Não dá para mudar de lado. Quem recebeu a marca da besta, recebeu a marca da besta. Nós lemos isso ontem, Apocalipse 13. Você se lembra? Verso 16, 15, 16, nós lemos ontem. Então, quem receber essa marca, está marcado, não tem mais como mudar. Quem recebeu o selo de Deus, também não tem como perder o selo. Ou seja, quem está salvo naquele momento, não perde a salvação. Outra coisa. Alguns dizem, ele diz aqui no livro, que Jesus encarnou com uma natureza depois do pecado. Não foi a natureza de Adão, foi a natureza humana depois do pecado. Então, se ele veio como nós e venceu e foi perfeito, então nós também podemos ser perfeitos e ter uma vida sem pecado. Então esse é um ponto que ele tem razão. Jesus fisicamente, ele veio como você e eu. Ele tinha fome, sono, sede, sentia dor, sentia frio, mas ele veio com a natureza de Adão, antes do pecado. Jesus nasceu sem pecado. Tinha a possibilidade de pecar o tempo todo, desde criança. A possibilidade de pecar estava ali diante dele. E ele só venceu porque permaneceu conectado através do Espírito Santo com Deus, o Pai, mostrando para nós que nós também podemos vencer se estivermos conectados com o Pai. Outro ponto. Diz aqui, a última geração vai vindicar o caráter de Deus diante do universo. Então ele diz que essa ideia de que a última geração que viver na Terra vai vindicar o caráter de Deus diante do universo deu origem a esse perfeccionismo. E aí ele diz aqui um outro ponto. Existe um parágrafo, um texto de Ellen White, no livro Grande Conflito e Primeiros Escritos, que trouxe um problema, porque ele diz que esse texto também está no livro Parábolas de Jesus, página 69.
dá uma indicação de que haverá uma geração na Terra que vai refletir com perfeição o caráter de Deus. A citação, você pode anotar, pesquisar depois, Parábolas de Jesus, página 69, diz assim: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Então, Jesus está esperando que a igreja reflita o seu caráter com perfeição. Quando refletir, então ele vai voltar. Bom, o que nós entendemos aqui? Esse texto não está dizendo que para Jesus voltar, a igreja tem que refletir com perfeição o caráter dele. Não é isso que está dizendo. O texto está dizendo que quando ela refletir o caráter dele, é o momento que ele vai voltar. Então, se eu prego por aí, tem gente por aí pregando isso, a igreja tem que ser perfeita. Nós temos que refletir o caráter de Jesus, senão ele não vai voltar. E se a gente não fizer isso, logo vai demorar mais para ele vir. Então nós temos que refletir o caráter dele com perfeição para que ele volte. Esse é o caminho inverso. Não tem nada a ver esse caminho. Não é por aí. Então o perfeccionista que está ensinando isso, está pregando isso baseado nesse texto, ele comete um erro. O texto está dizendo que isso vai acontecer. Não depende de mim. Eu não tenho que fazer isso acontecer. Isso vai acontecer devido a algumas circunstâncias. Agora, é uma questão também de pastores, líderes de igreja, pessoas que creem no espírito de profecia e não creem. Então nós sabemos muito bem que em muitos países do mundo, e principalmente aqui na região onde nós estamos na Europa, e eu não tenho medo nem vergonha de dizer isso, a grande maioria não crê no espírito de profecia na maneira que em outros lugares do mundo a gente crê. Não confia como nós confiamos. Então, para eles, essa afirmação não quer dizer nada. Deixa eu colocar para você um pouquinho do que alguns creem, alguns pensam a respeito desse momento final da história do mundo. Mas antes disso, eu quero colocar para você a minha preocupação em misturar as ideias. Vitória sobre o pecado é possível? Óbvio que é. Todo mundo pode vencer e viver uma vida sem pecado. O pecado pode ser um acidente na sua vida, mas não um vício, uma constante. Toda tentação existe uma libertação. Deus tem poder para nos libertar. Eu preciso ser uma pessoa que vive sem pecado para ser salvo e estar diante de Deus? Obviamente que não. Deus entende que nós somos pecadores. É para isso que Jesus está lá intercedendo por nós o tempo todo. Porque Ele sabe que nós podemos e eventualmente cairemos em pecado. Mas não é obrigatório. Não é porque eu sou pecador que eu vou pecar, que eu vou viver pecando. Então, eu estive no Brasil alguns anos atrás e conversei com um grande pastor. Não vou mencionar o nome porque ele é muito conhecido e ele tem programa na Novo Tempo. Então ele é um homem muito conhecido, já há muitos anos, um grande líder. E nós conversamos, é um amigo da minha família, nós estamos batendo papo e eu, como que não sei de nada, eu queria saber, queria ouvir a opinião dele, porque ele está no Brasil, eu estou fora do Brasil há muito tempo, 16 anos já. Eu perguntei para ele, pastor, o que é essa coisa que está vendo aí do perfeccionismo? Quem que são esse pessoal, o que eles acreditam? Foi muito bom eu ter feito essa pergunta, porque eu não esperava aquela resposta. Eu imaginei que ele ia falar, essas pessoas creem no perfeccionismo, assim, assim, assim. Não. Ele me fez uma lista com 5 itens. E eu me lembro de 4. E me chocou. Porque é isso que eu tenho percebido. Algumas pessoas, alguns pastores estão colocando tudo isso no mesmo saco. E dizendo, perfeccionista, a característica dele é essa, essa, essa e essa. E quando ele falou aquelas 5 características, eu pensei, uau, se ele souber que das 5 eu acredito e tento praticar 4, ele vai me chamar de perfeccionista. Então, o que ele mencionou? Eu vou dizer aqui para vocês 3 que me marcou, porque eu achei interessante. Ele falou dessa questão de ter que ser perfeito e não pecar mais. Vai chegar um ponto de santificação e repetir o caráter de Jesus tão perfeitamente que a pessoa não peca mais. Então, obviamente, isso aí não é para esse momento, não é assim, eu vou tentar explicar um pouquinho depois. Ele disse assim, essas pessoas, os perfeccionistas, são vegetarianos. Eles ensinam o vegetarianismo. Aí já mexeu comigo. Porque lá em casa, melhor, aqui em casa, nós procuramos seguir o vegetarianismo. Em alguns momentos até o veganismo. Isso é uma mensagem da nossa igreja. A nossa igreja ensina, sempre pregou, sempre ensinou.
faz parte da mensagem de saúde, faz parte dos escritos do Espírito de Profecia. Então, como que eu posso associar um grupo rotulado de perfeccionistas que a gente está desprezando como igreja? É um problema. E eles pregam vegetarianismo. Bom, esse pastor não é vegetariano. Ele deve ter algum problema com isso. Mas ele já rotulou e disse, isso, vegetarianismo é coisa de perfeccionista. Então você se torna vegetariano, aí já tem gente que vai começar a olhar meio estranho para você e vai dizer, esse aí é perfeccionista. Ele acha que tem que ser vegetariano para ser salvo. É isso? Não. Por que eu quero ser vegetariano? Bom, eu quero ter saúde. Eu quero estar livre das doenças e dos problemas que vêm do alimento animal. Então, primeiro é isso. Segundo, vai ajudar a minha relação com Deus, a minha mente limpa, meu corpo são, eu me comunico melhor com Deus. E tem outra coisa, nós conversamos na segunda noite, tivemos um estudo inteiro sobre isso. Animal nenhum tem que morrer para eu poder viver. O reino de Deus é um reino de vida, não de morte. Lá no reino dele, ninguém vai morrer. Não vão matar animalzinho nenhum para comer. Então quem gosta do churrasco e come churrasco toda semana, vai ter muito problema lá no céu. Que vai chegar lá e não vai ter. Vai passar um mês, e 2, e 3, a pessoa vai ficar doida e de repente ela vai falar assim, ó, é melhor eu voltar, porque aqui não tem lugar para mim. Como que faz? Então, o vegetarianismo não tem a ver com perfeccionismo. Tira fora. Segundo, olha o que ele me disse. Esse pessoal perfeccionista, eles pregam, ensinam e estão praticando a vida no campo. Mexeu comigo. Porque se você assistiu a mensagem de ontem à noite, foi só sobre isso. Eu creio nisso. 3.000 páginas dentro do Espírito de Profecia foram escritos a respeito de vida no campo. É uma mensagem da nossa igreja, é um ensino que nós temos. E não tem a ver com esse pessoal perfeccionista. Então, já estou avisando para você, se você ouviu a mensagem de ontem, está pensando nisso, seriamente, está se preparando para isso, se você for dizer isso por aí, principalmente no Brasil ou em outros lugares, as pessoas não podem olhar para você e vão pensar assim, está me cheirando perfeccionismo. Essa pessoa é perfeccionista, porque ela está pensando em viver no campo. Vida não tem uma coisa a ver com a outra. Eu não sou perfeccionista e eu procuro seguir o vegetarianismo. Eu estou pensando na vida no campo. Terceiro, ele falou assim, eles acreditam em homeschool. O que é homeschool? No Brasil ainda não é permitido, não tem lei que permite isso, mas nos Estados Unidos, aqui na Europa, em outros lugares, você pode, não é por lei obrigatório colocar os filhos na escola, mas você pode fazer da sua casa uma escola. E aí, claro, eles têm provas durante o ano, tem um currículo a ser seguido, e isso tudo é verificado e eles vão estudando e vão progredindo as séries sem ter que fazer parte de uma escola. Então, algumas pessoas, com orientação do Espírito de Profecia ou com base em algumas outras coisas, preferem evitar de colocar os filhos nas escolas junto com as outras crianças, porque estão aprendendo evolucionismo, porque não é uma escola cristã ou com os princípios protestantes que nós temos, é cristão, mas não segue a nossa linha, preferem fazer homeschool, escola em casa. Ele associou isso com perfeccionismo. E diz, os perfeccionistas ensinam isso. E aí vai fazendo a lista. Você entende o problema? Olha onde vai chegar. Verdades lindas e maravilhosas da palavra de Deus e que nós ensinamos são associadas com uma ideia errada e com um povo que está se desviando. E aí joga tudo lá, tudo é uma coisa só, então você não pode falar a respeito dessas coisas, você não pode praticar essas coisas porque você está sendo perfeccionista e gera esse problema todo. Então fica esse alerta para você. Tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para misturar. Quem faz isso está sendo enganado e está iludindo e enganando outros. Está criando um problema para muita gente porque as pessoas estão associando algo bom com algo ruim e vão desprezar a mensagem para o nosso tempo. Então, para mim, isso é um engano do inimigo muito grande, colocando essa repulsa tão grande das pessoas contra esses perfeccionistas. Tá certo que existe um erro em pensamento e ideias em alguns grupos, na maneira deles verem, mas não dá para misturar as coisas. Então, fique claro isso. Agora, vamos entender o que alguns ensinam, está falando aqui nesse livro, né, e nos outros livros, de que vai ter uma geração, a última geração, e aí esse livro é justamente para isso, combatendo a doutrina, a teologia da última geração, a geração santa. Então,
Tem gente que pensa assim, não, nós fazemos parte da última geração antes da volta de Jesus, nós vamos ter que ser santo perfeito, tem que ser perfeito agora. Não é isso. Veja. Esse texto que nós lemos, Ellen White diz que quando a igreja refletir perfeitamente o seu caráter, ele não está dizendo que não vai pecar e que vai ser perfeito. Quando refletir perfeitamente o caráter de Jesus, ele vem buscar. Nós estamos agora no fim do tempo do fim. E vai chegar um momento que a porta da graça vai se fechar. Como eu disse para vocês, alguns estarão com a marca da besta e outros estarão com o selo de Deus. Não tem mais como mudar de lado. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Agora, por que Jesus não volta nesse momento? Lembra que outro ponto que ele coloca no livro é a última geração vai vindicar o caráter de Deus através do seu caráter. Eu vou colocar para você o que eu li, o que eu estudei e as ideias. Você é que chega a uma conclusão. Pense a respeito. Por que Jesus não volta naquele momento? Porque não tem motivo para ele demorar mais. Não tem mais ninguém para se salvar. Já está definido. 2 grupos. Grupo dos salvos, grupo dos perdidos. A porta da graça se fechou. Quem está selado, está selado. Quem está marcado, está marcado. Acabou. Mas ele não volta. Ele demora um pouco. E nesse período, nós chamamos na profecia o período de pequeno tempo de angústia, ou angústia de Jacó. E vai ser um período de sofrimento para os salvos, porque estão aguardando a vinda de Jesus e passam dias, semanas, meses, talvez até alguns anos. Por que ele não volta? Porque Deus, ele não está simplesmente resolvendo o problema da tua vida e da minha vida. Ele não está vindo aqui só para buscar a gente. Ele está resolvendo o problema do pecado no universo. E essa questão de vindicar o caráter de Deus, nós sabemos que a palavra diabo quer dizer acusador. Uma das acusações que Satanás faz, que o diabo faz, é que Deus é injusto e que a lei dele é injusta e que é impossível guardar a lei dele. Então Satanás está tentando provar isso o tempo todo. Mas vai ter uma geração que vai desmascarar Satanás, que é essa última, segundo o que a gente lê nos escritos de Ellen White e pelo que nós aprendemos nas profecias. O caráter de Jesus vai ser revelado. Primeiro João fala a respeito disso. Na plenitude será revelado. Quando ele se manifestar, então será revelado esse caráter dentro do seu povo. Ele não vem porque ele está retirando o Espírito Santo da terra. Olha, você acha que o mundo está um caos? Você acha que existe maldade no ser humano? Você acha que existe promiscuidade, violência? Você faz ideia de como esse mundo é mau? Mesmo assistindo o noticiário, nós não temos noção. Eu me surpreendi quando eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez, em 97. Era pastor jovem numa igreja no estado do Colorado, uma igreja americana. Primeira coisa que nós fizemos assim que eu cheguei foi ir para um acampamento com os adolescentes, com os jovens. Uma das regras no acampamento era assim, nunca vá ao banheiro, nós tínhamos as barracas, as tendas, e os banheiros eram as casinhas de madeira, um pouco distante. Não vá sozinho, sempre vão de 2 em 2. Eu perguntei, mas por quê? Por causa dos predadores, por causa dos pedófilos. Aí eu fui descobrir depois que nos Estados Unidos existe um cadastro dos pedófilos. Você muda para uma nova região, uma nova cidade, um novo bairro, uma nova rua, aí você pode ir na polícia ou online e você recebe onde moram os pedófilos na rua onde você está morando, no bairro onde você está morando. E tem um cadastro. Sabe quantos estão cadastrados? 4 milhões. 4 milhões de pedófilos. Isso eu ouvi 20 anos atrás. Então eles calculam que com os que não estão registrados, cadastrados, porque não houve ainda uma passagem pela polícia, deve ter em torno de 10 milhões. Esse é o mundo que a gente vive. Um mundo de assassinos em série, onde os meninos vão para a escola matar os seus colegas com armas de fogo. Um mundo onde existem chacinas no Brasil e matam moradores de rua, onde qualquer coisa é motivo para tirar a vida do outro. Falar em promiscuidade, a gente fala isso aqui na Bélgica, na Holanda, como as pessoas vivem a vida, o
que elas fazem da sua vida para ter prazer. Esse é o mundo que a gente vive. Você acha que está ruim, que está feio? Imagine o que vai virar quando Deus tirar o Espírito Santo da terra. Imagine o que vai ser. E Deus vai fazer isso de propósito. Porque Ele tem que mostrar para o universo o que é o pecado. Ninguém entendeu ainda o que é o pecado. Ninguém entendeu ainda o que Lúcifer fez no céu quando ele resolveu sair da presença de Jesus, da presença de Deus. Lembra que eu falei que não existe trevas sem luz? Né? Não, que as trevas é a ausência da luz, não existe trevas com luz. As trevas estão ali porque a luz saiu. O frio está ali porque o calor saiu. Então eu vou dizer para você, o Espírito Santo é a luz na terra. O Espírito Santo é o calor na terra. No momento que ele se retirar, nós vamos conhecer o que é frio absoluto. Nós vamos conhecer o que é trevas absoluta. Nós vamos saber o que é o pecado. A ausência total da presença de Deus. E o mundo vai virar um caos. Porque não vai ter mais o Espírito Santo trabalhando no coração do ser humano, seja ele quem for, onde estiver. Não tem mais. O Espírito Santo se foi. E agora Deus mostra para o universo. Vocês estão vendo o que é a minha criatura sem a minha presença? Porque Deus, 1 João 4,8, Deus é o quê? Diga aí. Exatamente. Deus é amor. Tirou Deus, não tem amor. E sem amor, só existe maldade, perversão. Só existe pecado, o mal. Então Deus vai tirar. Ao mesmo tempo, existe um grupo de filhos de Deus que foram batizados com o seu Espírito. Esse grupo está em comunhão íntima com Deus. Já estão selados com o selo de Deus. Não tem mais volta, estão salvos. E eles vivem em comunhão com Deus. São pecadores e têm possibilidade de pecar. Mas eles estão vivendo em angústia. Você já passou por angústia? Eu tive um momento na minha vida que eu passei. E eu tive que ficar alguns meses em angústia, porque eu não sabia o que ia ser a resolução do problema que eu estava vivendo. E era muito sério. No período que eu estava vivendo aquela angústia, eu não tinha tempo para mais nada a não ser orar. Porque a situação era grave. E durante dias, semanas e meses, tudo que eu fazia era orar. Porque eu tinha muito medo das consequências do resultado do problema. Imagine um esposo que ama muito a esposa, ou vice-versa. Ou pais que amam o filho e descobrem que esse filho está com leucemia, ou está com uma doença seríssima, que vai tirar a vida dali a algumas semanas ou meses. Esses pais são cristãos. Você acha que eles vão ter tempo e vão ter motivação e pensamento para viver pecando? Ou eles vão viver em oração, em jejum, em comunhão, acordando de madrugada e clamando a Deus o tempo todo por um milagre? A angústia faz isso com as pessoas. Entende por que vai ter um grupo no final que vai estar em comunhão íntima com Deus? São todas as condições. Receberam o batismo do Espírito Santo. Estão aguardando Jesus chegar a qualquer momento. É uma angústia tremenda, sem saber se todos os pecados foram perdoados. Essa é a angústia de Jacó. Então esse momento final não tem espaço para o pecado. Apesar de serem pecadores, apesar de haver possibilidade para pecar, a situação colocou eles em uma perfeição de comunhão com Jesus. E Jesus está presente neles constantemente. Esses são aqueles que o livro de Apocalipse chama de 144 mil. O caráter deles vai ser refinado nessa comunhão íntima com Deus, segundo a segundo. Que quando eles chegarem no reino de Deus, a coroa deles brilha mais que os outros. Diz o livro de Apocalipse, onde o Cordeiro vai, eles vão. Onde Jesus está, eles estão. Porque eles refletem Jesus. Vai ter um lago de cristal, e eles vão estar em volta desse lago de cristal. Vai ter uma canção que eles vão cantar, só eles cantam, ninguém mais. Tem um templo lá, não tem templo na Nova Jerusalém, mas vai ter um local que só entra Jesus e os 144 mil. Esses que têm um caráter como o dele. Está entendendo? Então, esse momento é o momento final, pouquinho antes da volta de Jesus. Por isso eu disse, não é uma coisa que causa outra. Ah, nós temos que ser perfeitos e fazer uma igreja perfeita, porque senão Jesus não volta. Não. Aquele texto de Ellen White diz assim,
Quando a igreja chegar nesse ponto, ele vai voltar. Quando a igreja refletir com perfeição o caráter de Jesus, é o momento que ele vem buscar os seus filhos. Por quê? Porque ele vai estar lá e ele vai dizer para o universo: olha o caos que é o pecado. Vocês estão vendo? Todo mundo entendeu? Os anjos vão ver, os seres que Deus criou vão ver. Agora a gente entendeu o que é pecado. Ninguém quer isso aí, não. Nunca mais. E ele vai dizer: nem vocês, nem eles lá. Entendendo? Tirei o meu espírito. Caos total. Ao mesmo tempo, ele vai apontar para o remanescente, para o povo dele, vai dizer: olha, meus filhos, são pecadores igualzinho àqueles outros. Nasceram no mesmo planeta. Têm a natureza pecadora. Olha o caráter deles. Eles receberam o meu espírito e eles refletem o caráter do meu filho Jesus. Posso ir lá buscar eles? Os seres, os anjos, eles vão dizer: a diferença entre eles e nós é só o lugar. Eles fazem parte do seu reino, Senhor. Igual nós, como nós. Pode buscar. Busca eles, porque o lugar deles não é lá. É aqui com a gente. E Jesus diz: é agora. Está feito. E ele vai lá, ou vem aqui, nos buscar para viver com ele. Espero que você tenha entendido essa confusão toda do perfeccionismo. Em que momento as coisas vão acontecer e como vão acontecer. Estude a respeito. Não ouça essa confusão toda por aí e tome decisões sem antes estudar, sem se aprofundar, sem procurar entender, ver os dois lados e saber qual é o seu papel nisso tudo. Não deixe pastores pregarem que você vai continuar pecando até o fim. Não, a vitória sobre o pecado, ela é possível hoje, se Jesus estiver na sua vida. E você pode ser perfeito em Jesus com uma oração. Orou e receba os méritos de Jesus na sua vida. Vista a justiça de Cristo. E você é perfeito diante de Deus, não importa o que você tenha feito. Agora, o desafio é permanecer. Lembra que nós ouvimos essa semana sobre o arrebatamento secreto no domingo? Não é quem é levado, é quem fica, quem permanece. Então nós temos que permanecer em comunhão com Jesus, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Uma vida de santificação vai acontecer. O caráter de Jesus, pouco a pouco, é implantado naquele que permanece em comunhão com ele. E nós passamos a refletir, como aquele pastor, 6, 7 horas por dia em comunhão com Jesus. Você pode ser o reflexo de Jesus no mundo. Mas você precisa gastar tempo em comunhão com ele. E você tem que fazer como Jó. Seja íntegro, reto, temente a Deus e se desvie do mal. Pois Deus vai colocar o caráter de Jesus na sua vida. Que Deus abençoe você. E que você possa se santificar e tenha uma vida que reflete o caráter de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, colocamos a nossa vida mais uma vez na Tua mão. Nós terminamos hoje uma semana de estudos, uma semana de oração, onde nós ouvimos a Tua voz falando conosco. Venha abençoar a Tua igreja, o Teu povo, para que dúvidas sejam dissipadas, para que nós possamos compreender e entender a Tua mensagem, a Tua palavra, e que possamos ser cristãos com uma vida santificada diante de Ti, caminhando contigo todos os dias. Nós entregamos a nossa vida a Ti e pedimos o batismo do Teu Espírito, que todos nós possamos receber o Espírito Santo na nossa vida, que esse poder esteja conosco nos transformando e nos dando a vitória sobre cada tentação. Mas se por acaso vacilarmos, Senhor, em algum momento e caímos em uma tentação, não nos deixe caídos. Nos ajude a levantar imediatamente, orando e pedindo perdão a Ti, como diz 1 João 1,9. Se isso acontecer, como ele disse no capítulo 2, verso 1, temos o advogado no céu que vai nos purificar e vamos continuar perfeitos na Tua presença, purificados no sangue de Jesus, caminhando contigo. Ajuda-nos nesse processo de santificação, nos dê força para permanecermos em Ti e abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Espero que você tenha entendido as mensagens dessa semana. Se houver alguma dúvida, volte lá. Os vídeos estão aí à disposição. 8 deles. Para você rever. Se tiver alguma pergunta, envie para mim. E a gente vai conversar e vai tentar tirar a dúvida. Como estamos ainda em quarentena, e ontem saiu mais uma decisão do governo belga de estender essa quarentena do dia 5 de abril até o dia 19, que é um domingo. Então nós temos ideia de quanto tempo ainda estaremos isolados nas nossas casas, não teremos a nossa igreja. Eu estarei fazendo uma semana de oração online em inglês para uma outra igreja durante a semana que vem. Mas eu quero propor para vocês para nos encontrarmos num culto de domingo à noite
e no culto de oração na quarta-feira. Então nós podemos nos encontrar, mas eu preciso encontrar com vocês depois do horário que eu vou fazer semana de oração em inglês com essa outra igreja. Então a minha proposta, 8h30. Coloque aí o seu like, o seu positivo, se você concorda de nos encontrarmos domingo às 20h30 para uma curta mensagem, um momento de oração, e na quarta-feira também às 20h30. Quem sabe podemos fazer na sexta também. Então, em vez de fazer uma semana de oração, nós podemos ter 2 ou 3 dias durante a semana para nós orarmos juntos e estudarmos brevemente algum outro assunto importante no nosso crescimento espiritual. Tá bom? Então, podemos estar de volta aqui nesse canal às 20h30 domingo, na quarta-feira e na sexta-feira. Nos encontramos novamente. Que Deus abençoe você, um forte abraço, continue na sua comunhão com Jesus e reflita o caráter dele onde você estiver. Que Deus te abençoe.